que nós temos para trazer, Larissa, diante dessa trajetória sua em Dáquila até hoje, né? O que você pode passar para o pessoal um pouco da sua história, assim, para quem está chegando agora, conhecendo o grupo, né, as pesquisas? Fala para a gente um pouco. Então, meninos, primeiramente, falando aí, né, do que vocês falaram um pouco, a gente trabalhou muito juntos, né? Então, o desenvolvimento do Otávio, o desenvolvimento do Rafael, né, o meu. Então, assim, é muito legal porque a gente trabalhou e trabalha ainda, né, nas áreas junto, cada um com o seu foco, mas a gente troca muita ideia, a gente conversa, né, bastante sobre essa questão assim de Dáquila e tudo que acontece, a gente acompanha de perto também, né, o trabalho dos meninos, né, repassando as informações sobre Dáquila, sobre as pesquisas, o treinamento, né, nos seus canais, e para a gente fica super feliz também de ver esse trabalho de vocês dois juntos, né? Vocês realizando esse trabalho junto com as pessoas que seguem vocês, que acompanham vocês e que, através das informações que vocês passam, conseguem se aproximar cada vez mais sobre o que Dáquila fala, né? Consegue sentir o gostinho, né, das experiências, do que vocês contam, das informações, de tudo que a gente estuda lá dentro durante esses anos todos. Então, é uma troca, assim, muito legal que a gente vê, né? Muito importante, assim, e que essas informações vocês conseguem levar para as pessoas, né? Isso agrega muito, acho que o desenvolvimento de cada um. Então, como os meninos falaram, a nossa trajetória aí durante esses anos, né, de Dáquila, a gente se encontrou lá, nos conhecemos lá e trabalhamos junto durante esses anos todos. E realmente, né, na época que eu conheci o Rafa também, foi a época que eu estava desenvolvendo o meu início de mais de uma etapa nova, né, que eu estava no meu trabalho dentro de Dáquila. E eu entrei, quando eu cheguei até Dáquila, né, que meus pais já faziam parte, já participavam, eu já escutava muita coisa, mas eu não tinha participado ainda, né, quando eu tinha 15 anos de idade. Então, com 15 anos, eu já tinha muito essa questão de se questionar, né, sobre muitas coisas, querer saber, desvendar e de encontro a coisas, né, diferentes, assuntos diferentes, né, e assim como todos nós aqui, a gente passou em vários lugares, né, pesquisando várias religiões, vários cursos, né, várias formas da gente poder descobrir mais e se descobrir na realidade, né, e descobrir muitas coisas que a gente não tem resposta hoje em dia, né, que estão nas arestas aí da ciência, que estão nas arestas do conhecimento. Então, acho que é o que instiga a todos nós que estamos aqui, né, a todas as pessoas que buscam novas informações, elas querem saber, né, se descobrir e procurar respostas. Então, com esse foco, eu cheguei até Dáquila, né, através dos meus pais, eles sempre nos instigaram bastante a gente se perguntar, se questionar, né, e eu cheguei até lá e a gente se descobre, né, é um autoconhecimento, né, então é interessante porque Dáquila trabalha várias áreas do conhecimento, né, e essas áreas do conhecimento agregam muito no nosso desenvolvimento, né? No nosso autoconhecimento e outras coisas relacionadas à pesquisa, né? Então, como Dáquila investiga várias áreas do conhecimento dentro da parte da pesquisa, da antropologia, genética, né? A parte da saúde, né? Essa parte do autoconhecimento. Então, isso me chamou muita atenção na época, né? Eu estava nesse processo de desenvolvimento e desde então já passou 23 anos, né? Dessa caminhada aí, dessas experiências todas. E eu pude me desenvolver em várias coisas lá dentro, em vários sentidos, né? E como os meninos sempre falam também muito nas lives, nas informações que eles passam para todos, né? A experiência de nós estarmos lá e experienciar as coisas, viver aqueles momentos, né, experienciar as manifestações, isso realmente agrega muito para cada um de nós, né, nesse autoconhecimento, nas informações que a gente precisa, no nosso entendimento, na nossa sabedoria, né, então isso é muito importante, esse nós participarmos, nós estarmos trabalhando juntos, né, isso agrega muito valor no sentido de desenvolvimento, de nos desenvolvermos, né, cada um no seu desenvolvimento. Então, eu passei em várias áreas lá dentro de Dáquila,
né, por várias experiências, várias áreas, vários ciclos, várias etapas, né, então, assim, me ajudou muito no meu crescimento, esse desenvolvimento todo, esses 23 anos aí, né, e que a gente tem trabalhado junto, e eu fico muito feliz de poder ter conhecido muitas pessoas, né, muitos participantes, muitas pessoas, não só aqui do Mato Grosso do Sul, mas de outros estados, de todos os estados que nós temos núcleo, né, e eu fico super feliz de poder conhecer muitas pessoas que também têm essa vontade de pesquisar, de buscar algo diferente, algo novo, né? Então, realmente, Dáquila é uma super faculdade, digamos assim, né, da vida. Então, nos traz muitos conhecimentos, muitas informações, e a gente tem como repassar essas informações para outras pessoas também. Então, isso é muito gratificante. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, mas esses treinamentos, né, essas etapas, essas áreas todas que ela passou, né, são áreas de pesquisa, não são é uma pergunta que minha mãe particularmente sempre me fazia: "Você vai lá olhar essas coisas aí, com esses parceiros extradimensionais, o que que isso mudaria a minha vida?", e tudo mais, né. Então eu queria, citar um exemplo que eu acho muito concreto, em cima do que a Larissa falou, que tem a ver com a Larissa, logo que eu comecei meu treinamento, né, de orientador, eu lembro que quando a Larissa foi me passar alguns direcionamentos de treinamento, ela falou assim: "Você, Otávio, vai receber aqui vários direcionamentos de coisas para a gente fazer, né, certas coisas que a gente precisa realizar. Eu queria combinar uma coisa com você, só que você evitasse ou tentasse não chegasse para mim falando assim: "Não tem jeito", porque às vezes você vai receber coisas que na sua cabeça você vai achar que estão muito diferente daquilo que você está acostumado a fazer, que a nossa mente não vai alcançar aquele tipo de informação, que a gente ainda não entende aquele tipo de coisa. Então, eh, não trazer a resposta: "Isso não tem jeito, não dá para fazer", porque se estão passando para a gente treinar, fazer algo, é porque aquilo é possível, faz parte da realidade e a gente consegue realizar. E essa frase me marcou tanto, porque se a gente pensar que com o treinamento, quando você se educa no treinamento, a não levar isso para a pessoa que está te treinando, parece uma coisa boba, né? Não vou falar que não tem jeito, mas na minha cabeça no início algumas coisas não tinham jeito, né? Essa é a verdade. Então eu recebia a informação e falava, eu, eu não tô vendo jeito de fazer isso, né? Mas eu não posso falar que não tem jeito porque tem. Então, a minha mente tem que entender que tem algum jeito, mas eu não estou vendo o jeito. E quando você vai se treinando a fazer isso, no trabalho ali ou no treinamento, você vai treinando a sua mente a ver que tem jeito para tudo, que tudo tem um caminho, né? E quando você percebe, você já está executando isso na sua vida também. No seu relacionamento, nas suas escolhas diárias, né? Então, de repente, várias situações que aparecem na sua vida, você olha para ela e as pessoas te falam assim: "Te dou essas 3 escolhas, quais delas você vai escolher?". Eu passei por isso uma vez. Eu pensei: "Mas quem disse que eu tenho só 3 escolhas? Por que que é só isso?", né? Então, por que nós não temos mais escolhas? E se eu quiser outro caminho, né? E essa frase nesse início de treinamento é que foi uma coisa que me marcou. Então, quando a Larissa estava falando das fases dela, dos treinamentos, às vezes, né, a gente está recebendo um trabalho de pesquisa para realizar, a gente está fazendo um treinamento para desenvolver alguma coisa, mas com essas informações, né, que a gente vai sendo treinado a buscar caminhos e soluções, isso faz uma diferença muito grande na nossa vida também. Então, para o pessoal que quer saber em que isso impacta a nossa vida pessoal, quando a gente muda a nossa maneira de enxergar a nossa vida e o nosso universo, isso impacta toda a nossa vida, né? Então, assim, eh, eu queria só compartilhar isso, porque foi uma coisa que me marcou, né, nos nossos treinamentos. Não é simplesmente passar uma coisa para você fazer e você vai lá realizar. Você está aprendendo com uma pessoa que aprendeu algo ali e está compartilhando a experiência que ela tem, e você vai ter o seu caminho também com aquelas informações e as suas vivências. É por isso que é importante você vivenciar e não apenas, ler o livro, ler a apostila, né. Exato, até complementar aqui, Otávio, sobre essa questão do a gente não colocar, né, tentou uma vez, tentou 2 e, não, tá, é o suficiente, isso aqui não vai dar certo, vamos fazer outra coisa, né, então não desistir. Por que que a gente vai desistir? Né, não, a gente não tem essa opção, a gente precisa fazer algo,
né? Então vamos encontrar outros meios, vamos encontrar outros caminhos, né? Outras formas da gente realizar, né? Então, assim, até que ponto a gente tem a persistência, né? O foco, a vontade de que aquilo se realize, né? Para que aquilo aconteça, não só para você, mas sim você falando de um todo, né? Uma realização e que não vai te trazer só benefício para você, mas que isso vai trazer um benefício para todo mundo, né? Dessa sua atitude de realmente fazer acontecer, né? Então, assim, a gente insistir, persistir, vamos ver outro meio, assim, não foi possível, né? Vamos ver outra forma, outro meio da gente fazer, da gente desenvolver, porque por mais que a gente olhe que ache que aquilo vai ser um benefício só para si, aquilo starta outras coisas, né? E traz um benefício maior aí para outras pessoas. Então, realmente, a gente não procurar desistir de primeira, né? A gente ir atrás, tem outras formas da gente realizar tudo na nossa vida, tem outros meios da gente conquistar o que a gente realmente quer, né? Para a gente ter esse foco, a gente ter a realização. É importante, eu acho que a gente passar pelo processo do desenvolvimento e a gente chegar à frente e ter essa realização, né? Isso mexe com a nossa energia, mexe com com o nosso foco, a nossa forma de pensar, né? Acaba trazendo uma experiência para nós também. Então, acho que é muito importante esse processo. E o melhor exemplo, o nosso presidente Urandir, que começou tudo isso, tendo que passar por esses desafios todos, praticamente, entre aspas, sozinho, né? E teve esse foco. E o Exato. nosso exemplo maior, né? Que foi essa determinação, esse foco e essa ousadia de enfrentar, né, muitos paradigmas, sabendo o que ele estava fazendo e os resultados que viriam, para que muitos fossem beneficiados. Então, para quem está em Dáquila há mais tempo, sabe, né? As dificuldades, todos os desafios, né, que exigiu de nós muito foco, muita determinação e essa flexibilidade para conseguir realizar mudanças e lidar com as mudanças, né? Então acho que o exemplo que talvez muitos estejam recebendo da Larissa, do Otávio, de tantas pessoas em Dáquila hoje que são o exemplo disso, vem também do foco, da determinação, o exemplo que nós recebemos do nosso presidente Urandir, né? Que maior exemplo para nós de tudo isso. Então, e que vocês também vão conseguir ser o exemplo, né? Todos que estão chegando, para que aqueles que virão nessa corrente, né, de propagação, expansão, de evolução, de busca do conhecimento, de mudança do sistema, possa se concretizar. Então, é maravilhoso mesmo.